Convido você que está se preparando para a prova teórica do Detran para acompanhar comigo um super resumo, uma super revisão de todo o conteúdo que foi trabalhado aqui no canal durante a semana. Questões oficiais do simulado, questões oficiais da prova teórica do Detran para te auxiliar a garantir a sua aprovação. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal é válido para todo o território nacional. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Fica à vontade para curtir, comentar, se inscrever. Inscrever aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade. E se você já faz parte da família, seja muito bem-vindo e não esquece de deixar o seu joinha. Então, vem comigo para mais um super resumo, uma super revisão de todo o conteúdo trabalhado aqui durante a semana, válido para todo o território nacional. A figura abaixo representa um cruzamento sinalizado com a placa R1, que significa o quê? Parada obrigatória. Ele quer saber, nessa situação, o condutor, ao desrespeitar a sinalização, irá cometer o quê? Então, ó, tem aqui a plaquinha, ele está indicando que a plaquinha está aqui e o veículo está chegando aqui. Esse veículo tem que parar? Tem que. Mas e se ele não parar? O que acontece? Ele comete infração ou não? Letra A, infração de trânsito. Letra B, infração de trânsito apenas se der causa de acidente com vítima. Letra C, infração e crime de trânsito ou crime de trânsito. Primeiro, descarta as que falam de crime de trânsito, tá? Crime de trânsito, por exemplo, é dirigir alcoolizado. Furar a placa de pare ou de preferencial não é crime. Também não é infração só se der acidente. Ele será infração em qualquer situação. Avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo é exatamente a mesma infração, gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Mas, ó, atenção, avançar essa placa aqui é gravíssima, com 7 pontos. Agora, avançar essa aqui, que é a placa R2, que é a placa de preferencial, aí será uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação. Aqui eu coloquei ela na íntegra, né? Só para vocês verem. Ali eu coloquei ela separadinha para facilitar, para ela ficar um pouquinho maior, mas é a mesma coisa. Plaquinha R1, tá aqui o desenho do cruzamento, e ele quer saber, né? O condutor que desrespeitar essa sinalização irá cometer o quê? Apenas e tão somente infração de trânsito. Novamente, avançar a placa de pare, ou mesmo aqui, ó, o sinalzinho vermelho, infração gravíssima com 7 pontos. Porém, avançar esta placa aqui, que é a R2, que é a placa de preferencial, aí será uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. A utilização de aparelho celular ao conduzir o veículo é proibida, pois nós sabemos que é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. Mas por quê? Quais os problemas que usar o celular na direção pode trazer para o condutor? A. Afeta a audição do condutor. Letra B. Não é regulamentada pelo CONTRAN. Letra C. Interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel. Ou letra D. Pode provocar perda de atenção e riscos de acidente. Ele não afeta apenas a audição. Ele vai afetar toda a atenção do condutor e sim, pode provocar perda de atenção e riscos de acidente. É errado dizer que ela não é regulamentada pelo CONTRAN, porque existem duas, não é só uma, existem duas infrações pela utilização do celular, então por isso que não é. Ele também não vai interferir nos equipamentos eletrônicos do automóvel, esquece, tá? Vai ser apenas, então, somente porque ele pode provocar a perda de atenção e, claro, riscos de acidente. As calçadas ou passeios públicos são espaços de quem? Do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para... Pessoal, olha só, ele já contou que é permitido apenas para. Aqui, esse apenas para é uma exceção, desde que essa exceção não atrapalhe a utilização. Por quê? Porque o espaço é do pedestre, entenderam? Eu não posso atrapalhar porque o espaço é do pedestre. Eu posso usar numa exceção, que é qual? Letra A. Carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria.
Letra B, circulação de veículos ciclomotores. Letra C, parada de táxis que vão apanhar passageiros. Ou letra D, acesso a estacionamentos ou garagens. Primeiro, carga e descarga de mercadorias não pode ser feito na calçada porque vai atrapalhar a circulação de quem? Dos pedestres. Circulação de veículos ciclomotores não é porque tudo que tem roda, roda na rua. Também não é parada de táxi. O táxi ele não pode parar na calçada. Por quê? Porque ele vai atrapalhar o pedestre também. Então, será apenas e tão somente para acesso a estacionamentos ou garagens. Quando você vai guardar ou tirar teu carro da garagem, quando você vai entrar ou sair do posto de combustível, do supermercado, entre outros, você vai precisar passar por cima da calçada, mas é apenas e tão somente para essa situação. As lanternas de freio e a lanterna de marcha ré são equipamentos obrigatórios dos veículos automotores. Ele está fazendo uma afirmação. Agora a pergunta é: as cores dessas lanternas devem ser respectivamente em qual cor? Qual que é respectivamente? É na ordem. O que é primeiro? Primeiro o freio, depois a marcha ré. Letra A, vermelha e amarela. B, branca e vermelha. C, amarela e branca. Ou D, vermelha e branca. Quando nós pisamos no freio, qual é a cor da luz da lanterna que acende bem forte? A cor vermelha. Sabendo que é vermelha a primeira, eu posso descartar a letra B e descartar a letra C. Mas e agora? A marcha ré, qual cor? Será que ela é amarela ou ela é branca? Ela será na cor branca, vermelha e branca, respectivamente. Ou seja, lanterna de freio será na cor vermelha, lanterna de marcha ré será na cor branca. A calibragem correta contribui para o prolongamento da vida útil dos pneus. Um pneu com pressão excessiva terá desgaste. Ó, acompanha o desenho aqui. O teu pneu, quando você calibra demais, ele é mais ou menos assim. Quando você calibra demais, ele vai fazer uma bexigona aqui na parte de baixo. Ele vai ficar bem mais abaulado que o normal. Quando você tem calibragem baixa, ele faz uma bexiga nas laterais. Então, nas laterais, ele vai gastar quando ele tiver pouca calibragem. Agora, quando ele tiver pressão excessiva, ele vai fazer um bexigão. Esse bexigão vai gastar aonde? Letra A, no centro da banda de rodagem do pneu. Letra B, na lateral interna do pneu em relação à roda. Letra C, nas bordas da banda de rodagem do pneu. Ou letra D, em ambos os lados do talão de fixação do pneu. Em ambos os lados é se tivesse calibragem faltando, certo? Na borda também não é, nem na lateral interna. E sim aonde? No centro, aqui, ó. Ele vai formar um bexigão, certo? Se ele vai formar um bexigão, ele irá gastar no centro da banda de rodagem. Se liga na dica. Você quer melhorar o seu aprendizado? Quer garantir a sua aprovação? Então, ó, copie a pergunta e copie a resposta correta. Por exemplo, a calibragem correta contribui para o prolongamento da vida útil dos pneus. Um pneu com pressão excessiva terá desgaste aonde? No centro da banda de rodagem do pneu. O condutor, para virar à esquerda em via urbana de sentido duplo, deve. Bom, vamos imaginar aqui. Estou eu vindo aqui. Aqui eu tenho um cruzamento, certo? Ficou meio tortinho, mas é isso. Eu estou vindo aqui. Só que eu estou vindo e tem uma outra pista descendo. Eu quero virar para onde? Para a esquerda. A esquerda está aqui, ó. E direita está aqui. Se eu quero virar para cá, o que eu vou fazer? Letra A, aproximar-se da margem esquerda da via. Letra B, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória de pista. Letra C,
Apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente? Ou letra D, aproximar-se ao máximo da margem direita da via? Bom, eu não vou fazer nada rapidamente, então, ó, já descarta essa daqui. Se eu quero virar para a esquerda e essa via é de duplo sentido de circulação e eu me posicionar na esquerda, eu vou estar indo na contramão. Não faz sentido nenhum eu querer virar para a esquerda e levar meu carro para a direita. Então, descarta também. Logo, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no centro da via e aí eu vou virar. Tiver vindo alguém da frente, eu vou aguardar, eu vou esperar, senão eu posso entrar direto sim. Então, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista. Como esta imagem aqui, ó. É isso aqui que você vai fazer. Você vai se aproximar o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória de pista. Vem alguém da frente, você vai aguardar. Não ouvindo ninguém, você poderá sim entrar direto sem problema nenhum. A função do catalisador no sistema de escapamento é: o catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar o quê? Letra A, controlar a potência do motor, tornando o veículo mais econômico. Letra B, garantir que a compressão do motor permaneça em nível ideal. Letra C, reduzir os ruídos do motor, diminuindo a poluição sonora. Ou diminuir a emissão de poluentes. Se ele vai catar, ele vai filtrar, não tem nada a ver com o controle da potência do motor. Muito menos garantir a compressão. Também não vai diminuir a poluição sonora. Por quê? Quem diminui a poluição sonora é o escapamento. O catalisador, ele vai filtrar, ele vai catar, ele vai diminuir a emissão de poluentes. Então, anota aí, palavra-chave: catalisador, diminuir emissão de poluentes. Catalisador, diminuir a emissão de poluentes. A placa especial ilustrada a seguir é uma placa. Pessoal, presta bem atenção. Ele não está perguntando o que ela significa, nem a informação que ela está passando. Ela quer saber a qual grupo esta placa pertence. Todas as placas que têm o fundo amarelo e o símbolo e a orla em preta são placas de advertência. Todas as placas amarelas, elas irão alertar, elas irão advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, placas amarelas são placas de advertência. Olha a segunda questão. A placa abaixo é uma sinalização do quê? A mesma questão de cima. Não está perguntando o significado nem a informação. Só está perguntando a que grupo ela pertence. Todas as placas que tiverem o fundo branco e a orla interna e as letras em preto estiver passando uma frase, uma informação, por exemplo, não feche o cruzamento, crianças no banco de trás, motociclista use capacete, entre outros, são placas educativas. Elas estão educando o comportamento dos usuários. Então, vamos relembrar? As placas vermelhas são as placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. As placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E as plaquinhas coloridas, as verdes, azuis, brancas, na cor marrom, são placas de indicação. Elas indicam destinos, percursos, locais de interesse, distâncias, atrativos turísticos e também terão a função educativa ou a função de educar o comportamento dos usuários das vias.
Para cumprir as determinações legais que estipulam a redução de poluentes dos veículos automotores, a indústria automobilística tem introduzido mecanismos cada vez mais eficientes para atingir o objetivo de diminuir os níveis de poluição atmosférica. Dentre esses mecanismos, pode-se citar. Pessoal, olha só, palavra-chave dessa questão. Qual que é a preocupação? Redução de poluentes, redução da poluição. Logo, a resposta correta precisa estar relacionado com algo positivo que vai diminuir, que vai reduzir os poluentes, que vai reduzir a poluição. No 1, ele fala que a injeção eletrônica, que permite uma queima mais completa do combustível e menor liberação de gases tóxicos no ambiente. Opa, pera lá. Ele está falando de gases, não tá? Gases é poluição, gases é poluente. Então, número romano 1 é uma resposta correta. 2, o catalisador, parte importante do motor do veículo, que tem maior eficácia em percursos curtos quando o motor está frio. Primeiro, catalisador, ele não é parte do motor. Catalisador é parte do escapamento. Segundo, ele não tem eficácia em percursos curtos, ele tem eficácia em qualquer percurso. Seja longo, seja curto, seja ligar o teu carro e ficar com ele ligado dentro da garagem, a eficácia é a mesma. E não é quando o motor está frio, é em qualquer momento, seja quente ou seja frio, ok? Então, definitivamente a 2 está errada. 3, o escapamento, equipamento integrante dos veículos a álcool, elimina substâncias como enxofre e partículas sólidas. Primeiro, o escapamento, ele não está presente nos veículos movidos a álcool, ele está presente em todos os veículos, seja álcool, gasolina, diesel, GNV, moto, carro, ônibus, caminhão, não importa. Ele está em todos os veículos, ele é um item obrigatório, bem como o catalisador. O catalisador, ele vai filtrar os gases, os poluentes, certo? Já o escapamento vai reduzir o barulho. Então, não está certo porque o escapamento ele está presente em todos os veículos e não apenas no álcool. Então, só está correto o número romano 1, apenas o risquinho 1 está correto. Sono, fadiga, estresse, são condições adversas de quem? Por que de quem? Quem que sente sono, gente? Quem que sente fadiga? Quem que sente estresse? Nós, seres humanos, ou seja, motoristas. O que é clima? O que está relacionado com o tempo. Chuva, neblina, garoa, cerração, entre outros. Agora, sentimento, seja ele físico ou psicológico, quem vai sentir vai ser o motorista. Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas com condições da via? O que é via? Via é toda e qualquer superfície por onde transitem pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, ok? Então, assim, se está relacionado com via, tem que estar relacionado com a pavimentação, ou seja, tipo de pavimento e acostamento. Poderia ser ainda buracos, via sem pavimento, poderia ser pista escorregadia, entre outros desvios, buracos, entre outros. Agora, pedestres e animais soltos na via são condições adversas do quê? De trânsito. O que é trânsito? É a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo. Agora, pedestres e animais soltos na via é algo que vai atrapalhar a circulação dos demais. Então, isso é uma condição adversa. Por quê? Condições adversas são fatores ou combinação de fatores que prejudicam a nossa direção. Então, os animais soltos na via, principalmente cachorro, os pedestres andando livremente pela via sem estar respeitando calçada, faixa de pedestre, eles são, sim,
fatores que vão atrapalhar a nossa direção. Então, são condições adversas de trânsito. Por quê? Porque eles estão transitando sobre a via. São equipamentos obrigatórios de um automóvel. Sempre que falar em equipamentos obrigatórios, lembrem-se daqueles equipamentos que não podem sair de fábrica sem. Então, vamos lá. Na primeira, cinto de segurança estaria correto. Agora, desembaçador traseiro é um item opcional. Limpador de para-brisa é um item obrigatório. Agora, em verde, triângulo, para sinalizar acidente, encosto de cabeça e buzina são itens obrigatórios que todos os veículos precisam sair de fábrica, bem como o cinto de segurança, para-choque dianteiro, traseiro, entre outros. Se você quiser conhecer os equipamentos obrigatórios do teu veículo, vai lá na tua apostila, nas últimas páginas de mecânica, você vai ter tanto para a categoria A, que é a motocicleta, quanto para a categoria B, que é o automóvel, quais são os equipamentos obrigatórios que cada um precisa ter. Deixar condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança é uma infração grave, com multa e retenção até a colocação de cinto. Presta bem atenção. Tanto o condutor quanto o passageiro precisa estar usando cinto, senão, para qualquer um dos dois, é infração grave com 5 pontos. Não importa se é no banco dianteiro, no banco traseiro, no banco do meio. E aí, lembrem-se que o cinto está para o automóvel, como o capacete está para o motociclista. O motociclista tem que estar usando o capacete, tanto ele quanto o garupa. Não usar capacete, seja pelo garupa ou pelo condutor, além de ser uma infração gravíssima com 7 pontos, ele gera suspensão direta da habilitação. Crianças com idade inferior a 10 anos, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN, devem ser transportadas nos bancos traseiros. Crianças com menos de 10 anos têm que ir para o banco traseiro. Tá, Profilu, mas quais que são as exceções? Existem duas. Primeiro, se teu veículo for uma picape que não tem banco traseiro, você pode sim levar a criança no banco dianteiro com os cuidados especiais, ou seja, os dispositivos adequados à sua faixa etária. Agora, se você tem um veículo convencional que tem 3 bancos atrás, porém, você vai transportar 4 crianças. A que vai no banco da frente será a que tiver a maior estatura, o maior porte físico, independente da idade. E, ó, atenção, motocicleta não pode, não existe exceção. Na motocicleta, só pode levar crianças acima com mais de 10 anos de idade. Senão, também é uma infração gravíssima, com 7 pontos e gera suspensão direta da habilitação. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Requisito 1, 2 e 3. E agora, quais que estão corretos? 1, ser penalmente imputável. 2, possuir carteira de identidade ou equivalente. 3, saber ler e escrever. Bom, vamos começar por saber ler e escrever? Como é que você vai fazer a prova teórica? Como é que você vai fazer o psico? Como é que você vai ler placas? Então, sim, você precisa saber ler e escrever. Carteira de identidade é o equivalente. Como é que eu vou identificar que você é você? Através da carteira de identidade, que tem foto. Equivalente significa o quê? Ah, eu não tenho carteira de identidade, mas eu tenho carteira de trabalho, eu tenho passaporte. Posso usar? Pode. Documento oficial com foto. Mas e agora? Ser penalmente imputável. Meu Deus, o que significa isso? Temos aqui a definição. Significa que você precisa ser maior de 18 anos e ter condições físicas e psicológicas para poder fazer a sua habilitação. Então, sim, os 3 estão corretos. No que se refere à habilitação, os 3 pré-requisitos são
ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e, claro, saber ler e escrever. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. A cassação da carteira é o quê? Quando o condutor ele perde tudo. Ele perde a habilitação, perde perdido, ele volta a estaca zero. Perde todos os anos de carteira, todas as categorias que tinha, todos os cursos que tinha. Ele volta a estaca zero, como se ele nunca tivesse feito uma habilitação. Logo, para ele perder, para ele ser cassado, ele terá que cometer algo de uma gravidade muito grande. Aí eu te pergunto, letra A, transpor bloqueio viário policial. Letra B, quando o condutor dirigir transportando passageiros em veículo de carga. Letra C, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Ou letra D, quando o condutor dirigir sob a influência de álcool ou substância tóxica. Bom, na letra D, é uma infração autossuspensiva. Exemplo igual a da anterior que nós vimos. Aqui vai gerar a suspensão direta da habilitação. Transpor bloqueio viário é infração. Conduzir transportando passageiro em veículo de carga também é apenas infração. Logo, vejam que só sobrou quando condenado judicialmente por delito de trânsito, ou seja, esse condutor ele estava dirigindo, ele estava suspenso por dirigir alcoolizado, então ele já estava condenado judicialmente por delito de trânsito, mas mesmo assim ele resolveu dirigir, então agora na segunda etapa ele vai ser cassado. Então ele vai começar assim: eu vou ter a multa, eu posso ter a suspensão da habilitação, como por exemplo dirigir alcoolizado, mas se mesmo na suspensão eu dirigir, aí eu vou ter a minha habilitação, a minha CNH cassada. Bom, se eu tiver a CNH cassada, eu posso refazer a habilitação? Pode, porém, existe um prazo para que você possa fazer isso, que vai ser exatamente o conteúdo desta questão aqui. Então, diz assim: o condutor que tiver a sua carteira nacional de habilitação cassada poderá se candidatar à reabilitação após quanto tempo? Dica: veja bem, ele já tinha sido suspenso, mesmo na suspensão ele foi cassado, ele perdeu tudo. Logo, escolham a que tiver o maior tempo. Veja que na letra A, ele fala em 12 meses. Na letra B, 24 meses. Na letra C, 6 meses. E na letra D, 18 meses. Aí eu te pergunto, qual número que é maior? 6 meses, 18 meses, 12 meses ou 24 meses? Exatamente. 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Então, se o condutor ele foi cassado, ele só poderá se reabilitar decorridos 24 meses de efetivo cumprimento da pena. Mas atenção, olha essa outra questão aqui. Aqui ele vai repetir, é uma questão oficial, né, que os meus alunos erraram. Então, a primeira que nós acabamos de ver. Quando o condutor tiver sua carteira nacional de habilitação cassada, poderá se candidatar à reabilitação após. Já vimos que é 24 meses de efetivo cumprimento da pena. Só que olha essa outra questão. Um condutor que teve sua CNH cassada poderá requerer sua habilitação após. Aí eu te pergunto, qual a outra forma de eu falar 24 meses? 2 anos. Ou seja, 24 meses ou 2 anos é exatamente a mesma coisa. Então, ele pode cair nessas duas configurações, falando em 24 meses de efetivo cumprimento da pena ou então 2 anos. Logo, marque aí: cassação, reabilitação, 24 meses ou 2 anos. A placa R28 regulamenta. É sempre importante, quando cair as plaquinhas, identificar os itens que estão presentes na placa. Lembrando que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Aqui vocês podem perceber que existe uma setinha indo em uma direção
e outra setinha vindo em outra direção. Então, a resposta tem que estar relacionada com isso. Na letra A, ele fala em siga em frente à esquerda. Letra B, ultrapassagem pela direita. Letra C, duplo sentido de circulação. E letra D, siga em frente. Não tem como ser siga em frente, porque ele não tem uma placa indicando apenas uma direção, e sim duas direções opostas. Também não é siga em frente à esquerda, porque a placa não está indicando para frente e para a esquerda. Então, descarta. Ultrapassagem pela direita é uma placa que não existe. Vai ter a placa de ultrapassagem, é proibido a ultrapassagem, mas ultrapassagem pela direita não existe esta placa. Então, sim, é duplo sentido de circulação, letra C. Por quê? Uma setinha está indo em uma direção e a outra setinha está indo na outra direção. Então, sim, é duplo sentido de circulação. R28 regulamenta duplo sentido de circulação. A placa A41 avisa. Todas as placas A, todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Na letra A, ele fala que existe a existência diante de uma ponte móvel. Letra B, a existência de um cruzamento de duas vias em nível. Letra C, a existência de cruzamento com linha férrea de nível. E letra D, travessia sinalizada para pedestres. Olha a dica. Estão vendo que na placa está escrito linha. O que é a linha? A linha que ele se refere é aquela linha do trem, é o trilho, tá? Então, ó, a única que tem a presença da linha é a letra C. Tá vendo que na letra C ele fala em linha férrea e na placa também está escrito a palavrinha linha. Então, a resposta correta será a letra C, a existência de cruzamento com linha férrea de nível. Letra C, placa A41 avisa a existência de cruzamento com linha férrea de nível. Uma placa que tem o fundo na cor amarela e o símbolo preto indica. Percebam que ele não está perguntando o significado. Ele quer saber a que grupo essa placa pertence. Por quê? Ele falou apenas que é uma placa, que essa placa tem o fundo na cor amarela e o símbolo na cor preta. Ou seja, esta plaquinha aqui, ó, poderia ser qualquer outra, mas é nessa configuração aqui. Fundo branco e o símbolo em preto. E aí ele dá as opções. Letra A, ultrapassagem permitida. Lembrando que ele não deu uma placa específica. Por exemplo, na questão anterior, placa A41, ele não deu uma placa específica. Ele deu apenas a configuração. Fundo da cor amarela e símbolo na cor preto. Então, não é ultrapassagem. Letra B, a via em que o veículo está circulando. Letra C, as restrições e proibições no uso das vias. Lembra que nós vimos na primeira plaquinha vermelha, que são placas de regulamentação, que elas sim ditam restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E letra D, situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza sim. Letra D é a nossa resposta correta. Por quê? Todas as placas que têm esta configuração, que tem o fundo na cor amarela e o símbolo na cor preta, são placas de advertência. Todas as placas de advertência, elas irão advertir, alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Lembrando que são situações futuras, são coisas que irão acontecer. Por exemplo, vai ter uma curva, vai ter uma ponte móvel, vai ter uma travessia de pedestres, vai ter um semáforo, entre outros. Para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela, o condutor deve. Aqui ele quer saber qual é a forma
qual será a maneira que você irá transpor, que você irá passar por uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela. Letra A, reduzir a velocidade e cruzar a via férrea. B, parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Letra C, efetuar a travessia bem devagar. E letra D, buzinar e cruzar a via férrea. A via férrea é por onde os trens transitam, os trens circulam. Trens são veículos grandes e eles têm, né, eles são veículos que se deslocam sobre trilhos. Então, eles têm a preferência. Lembrem disso. Segundo, você não vai atravessar bem devagar. Na verdade, quanto mais rápido você conseguir passar, melhor. Não vai reduzir apenas e cruzar a via férrea, muito menos passar buzinando. Afinal de contas, é bem provável que o condutor não vá nem escutar você buzinar. Então, a resposta correta será a letra B. Parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela, o condutor deve parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Se liga na dica. Se você quer aumentar as suas chances de ser aprovado na prova teórica do Detran de primeira, independente em qual estado do Brasil você esteja, uma super dica que eu dou para vocês. Copiem a pergunta e copiem a resposta correta. Por que copiar? Porque vai aumentar as chances, se essa questão cair, de você lembrar, porque você leu, porque você escreveu, porque você anotou, você terá muito mais chances de lembrar a questão e, claro, acertar. Fatores que contribuem para um trânsito violento, propenso a acidentes são: lembrem-se, quem conduz os veículos, quem passa pela via, quem transita pela via, são pessoas, certo? O trânsito, ele não é feito por veículos, ele é feito por pessoas que estão conduzindo veículos, certo? Então, na letra A, ele fala na falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo. Letra B, planejamento de horário e percurso. Letra C, respeito aos direitos de trânsito. E letra D, pensar em conjunto, respeitar os direitos dos outros. Notem bem, os fatores que contribuem para um trânsito violento. Trânsito violento são os fatores negativos. Planejar o horário é um fator positivo. Respeitar os direitos do trânsito também é um fator positivo. Pensar em conjunto e respeitar os direitos dos outros também é um fator positivo. Agora, a falta de controle emocional, bem como o mau uso do veículo, aí sim vocês têm um fator negativo, que sim irá contribuir para um trânsito violento e propenso a acidentes. Então, fatores que contribuem para um trânsito violento, propenso a acidentes são: falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é: existem duas questões muito cobradas e eu vou contar para você as duas nesse slide. Primeiro, vamos achar a alternativa para essa pergunta aqui. Letra A. Pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. B. As duas mãos no volante imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. C. O pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Ou letra D. A mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Começando por dica. Ele não vai falar de pés, ele não vai falar de pernas e ele não vai falar de calcanhares. Só sabendo disso, já descarto duas e já tenho 50% de chances de acertar a questão. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ele vai falar das mãos, porém, lembrem-se, nós temos duas mãos e sim,
As duas mãos, elas têm que estar no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou então, braços ligeiramente dobrados, que é a segunda posição que ele vai cobrar na direção. Então, anotem aí. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos, ou braços ligeiramente dobrados. As duas mãos no volante em 9 horas e 15 minutos, ou braços ligeiramente dobrados. Lembrando ainda que toda vez que você entrar no teu carro, lembrem-se sempre de fazer a sigla BEC, B-E-C, que significa o quê? Arrumar o banco, arrumar os espelhos e colocar o cinto. Entrou no carro, seja no carro da autoescola, no teu veículo particular, lembre-se da sigla BEC, banco, espelho e cinto. Em uma avenida, ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é: ele quer saber qual o serviço para qual você vai ligar para poder o que remover essas vítimas que estão presas nas ferragens. Então, você tem que lembrar assim: quem que tem equipamento para tirar as vítimas das ferragens? Quem tem treinamento para tirar vítimas nas ferragens? Letra A, o resgate do corpo de bombeiros. Letra B, a ambulância do hospital. Letra C, a polícia militar. Ou letra D, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar. Lembrando que as polícias, tanto a Polícia Federal, que é a PRF, que é o número 191, quanto a Polícia Militar, que é o 190, elas são responsáveis pela fiscalização e pela sinalização. Elas não têm treinamento e nem equipamento para tirar ninguém que esteja presa nas ferragens. A ambulância do hospital, que no caso, se for o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que será o 192, ele vai ser responsável pelo atendimento dessas vítimas que estão presas nas ferragens. Mas quem vai retirar, quem vai remover, que vai ter treinamento e equipamento para fazer isso, será o resgate do Corpo de Bombeiros, que será acionado pelo telefone 193. 193, Corpo de Bombeiros, que vão ter treinamento e principalmente equipamento para retirar as vítimas presas nas ferragens. Aí o SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o 192, ele vai ser responsável pelo atendimento dessas vítimas. E as polícias militar, rodoviária federal ou rodoviária estadual, que é o 198, elas serão responsáveis pela fiscalização e pela sinalização. Uma placa que tem o formato quadrado, com uma das diagonais na posição vertical, até aqui fica difícil da gente imaginar, certo? Mas olha a sequência. Fundo na cor amarela e símbolo preto. Identifica o quê? Ele quer saber a qual grupo elas pertencem. São placas de advertência. Elas servem para quê? Para advertir sobre situações potencialmente perigosas existentes na via ou adjacentes à sua natureza. Ou seja, são situações futuras. Todas as placas amarelas, como por exemplo essa aqui, A41, são placas amarelas, são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas indicadas, né, existentes na via ou adjacentes e a sua natureza, ou seja, a gravidade. Por exemplo, quando é uma curva fechada, é uma curva acentuada, entre outros. Já nesta segunda questão aqui, ele descreve a placa A41 e ele quer saber, ela avisa do quê? Ela alerta do quê? Presta bem atenção, nesta placa tem a existência da palavra linha. Então, a resposta que for
precisa ter a presença da palavra linha, que neste caso será a resposta em verde, a existência de um cruzamento com linha férrea de nível. Plaquinha de advertência A41 avisa a existência de cruzamento com linha férrea de nível. A formação adequada da mistura ar-combustível que vai ser admitida no interior dos cilindros é função do sistema D. Ar e combustível é o alimento que o veículo precisa para funcionar. Se é o alimento, é o sistema de alimentação. Não é carburador. Carburador é um dos sistemas de alimentação, que é a segunda questão. Diz o seguinte: os componentes do sistema de alimentação são quem que vai misturar o ar mais o combustível, carburador e a injeção eletrônica. Ele ainda poderia perguntar assim: nos carros mais antigos, o carburador é substituído pela injeção eletrônica. Então, se você estiver fazendo as suas marcações, as suas anotações, anotem aí. Sistema de alimentação, mistura ar-combustível ou ar-combustível, sistema de alimentação. Carburador nos carros mais antigos e injeção eletrônica nos carros mais novos. Ar-combustível, sistema de alimentação, carburador nos carros mais antigos e injeção eletrônica nos veículos mais novos. Para o pneu do veículo ficar com a pressão correta, deve ser calibrado quando estiver frio. Não é quando o clima estiver frio, e sim quando o pneu estiver frio. Quando que o pneu está frio? Quando você ainda não rodou com ele. Se você rodar 5, 10, 15, 50 quilômetros, você vai ter aquecido, você vai ter esquentado o pneu. Se você calibrar o pneu quente, ele vai estar mais maleável, mais flexível. Logo, ele vai ir mais pressão. Agora, se logo de manhã, assim que você sair da sua casa, você passar no posto e fizer a correta calibragem dos pneus, ou seja, quando ele estiver frio, aí sim ele vai ir à pressão correta. Lembrando que a pressão correta vai variar de um veículo para o outro, dependendo do tamanho do pneu. Quase sempre você vai encontrar esta marcação ou na coluna interna da porta, ou mesmo lá na abinha que dá acesso à boca do tanque para abastecer. Vai ter lá uma marcação de quantas libras vai no teu pneu. Ah, professora, mas eu tenho uma motocicleta, não, como é que eu vou saber onde é que tá? Naquela proteção que tem ali embaixo da corrente, da relação, você vai ter ali a marcação de quantas libras vai no pneu dianteiro, no pneu traseiro, se você estiver sozinho ou se você estiver levando algum passageiro junto. Um condutor que teve sua CNH cassada poderá requerer sua reabilitação após. Primeiro, condutor cassado é aquele condutor que perdeu tudo, todos os anos de carteira, todas as categorias e voltou à estaca zero. Ele pode fazer uma nova habilitação? Pode, decorridos 2 anos ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Os dois vão estar corretos. O condutor cassado, ele perde tudo, todas as categorias, os anos de carteira, tudo, ele volta a estaca zero. Ele pode se reabilitar decorridos 2 anos ou 24 meses. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios, até a parada total do veículo é a distância de parada. A distância de parada é a soma da distância de reação mais a distância de frenagem. Então, ó, vai ser a distância de reação mais a distância de frenagem. Como é que eu vou identificar isso? Pois bem,
Olhando aqui no nosso desenho não, olhando aqui na nossa questão, ó. Desde o momento em que o motorista vê o perigo e aciona o freio. Aqui em amarelo é a distância de reação, certo? Ele já reagiu a essa determinada situação. Na sequência, quando ele acionou o freio e continua freando até o carro parar totalmente, aí nós teremos em azul a distância de frenagem. E quando eu juntar as duas, que é exatamente essa questão, a distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios até a parada total do veículo, aí nós temos a distância de parada, que nada mais é que a soma da distância de reação com a distância de frenagem. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Ele está dando para nós 2, 3 números romanos e ele quer saber. Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para poder agir de acordo com o descrito em. Quais números romanos estão corretos? O 1 fala em acionar corretamente um serviço de emergência local? Sim, com certeza eu devo acionar corretamente um serviço de emergência local. 192, se for do SAMU, 193, se for do Corpo de Bombeiros. Por exemplo, vítimas presas nas ferragens, nós iremos ligar para o 193, que é o Corpo de Bombeiros, que tem treinamento e equipamento para tal. O 2, ele fala em, então, ó, número romano 1, a gente já sabe que está certo. O 2, ele fala em diagnosticar com rapidez e segurança as complicações na saúde da vítima. Pessoal, vocês não têm treinamento, vocês não têm curso, vocês não têm faculdade, vocês não têm um curso técnico em primeiros socorros, ou em medicina, ou em enfermagem, para diagnosticar nada. Então, vocês não vão diagnosticar. Muito menos saber utilizar técnicas simples ou complexas. Novamente, vocês não têm treinamento, vocês não têm curso na área para poder fazer isso. Aqui, as finalidades dos primeiros socorros, levando em consideração que são pessoas leigas. Uma pessoa leiga não vai diagnosticar, muito menos utilizar técnicas. Então, ela somente irá acionar corretamente um serviço de emergência local. Númerozinho romano 1 é a única que está correta. Um cruzamento está sinalizado conforme representado a figura abaixo, esta figura aqui. E a pergunta é, no quarteirão entre a esquina A, então aqui, ó, esquina A aqui, esquina B aqui, o trânsito é permitido para quem que vai ser permitido? Bom, aqui nós temos uma placa com o desenho de um automóvel. E esse automóvel, ele está com corte. Então, aqui, ele está ditando uma proibição. Significa o quê? Quando ele tiver o desenho do carro apenas, ele está representando os veículos automotores no geral. Se fosse para veículos de grande porte, ônibus, caminhões, entre outros, seria esta figura aqui. Só que aqui tem a figura de um carro. Então, o carro ele vai representar todos os automóveis de uma forma geral. Só que, ó, ele está ditando uma proibição aqui na figura. Só que olha a mensagem complementar que vocês têm dentro da placa. É proibido automóveis, exceto ônibus. Quando ele fala para você a palavra exceto, quer dizer assim, é proibido todo mundo, menos o ônibus. Ou seja, vai ser permitido apenas para ônibus. Por quê? Porque o ônibus é uma exceção. É uma exceção. Se é uma exceção, então não existe uma proibição para o ônibus, e sim uma permissão, ou seja, é proibido para veículos automotores no geral, exceto, ou seja, menos o ônibus. O ônibus, ele será, sim, permitido
de transitar entre a esquina A e a esquina B. Então, prestem sempre muita atenção nas palavras que ele vai ter de complemento, tipo exceto ônibus, entre outras, e se a plaquinha está ditando uma obrigação, quando não tiver corte nenhum, ou uma proibição, quando ela tiver um cortezinho ao centro. Lembrando ainda que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. E o desrespeito às placas vermelhas, ele poderá gerar uma multa, poderá gerar uma infração de trânsito. Pela sequência, identifique a sinalização abaixo. Temos aqui uma plaquinha vermelha, todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Quando elas tiverem um cortezinho ao centro, elas estão ditando uma proibição. Já no segundo caso, nós temos uma placa de advertência, que são todas as placas amarelas. Elas irão advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Bom, na primeira placa, nós temos o desenho de um ciclista e uma setinha apontando para onde? Apontando para a direita, perdão, para a esquerda. Então, quer dizer o quê? Que o ciclista ele precisa transitar na esquerda, porque a setinha está apontando para a esquerda, certo? Então, está dizendo uma regra. Ciclista, transite na esquerda. Na segunda, ele tem o desenho de uma curva, mas não é apenas uma curva, é uma curva em S. Por quê? Porque olha que ele forma o desenho do S. Imagine uma letra S, ó. Ele forma o desenho do S. Então, é uma curva acentuada em S à esquerda. Por que à esquerda? Porque ele começa para a esquerda. E por que que ele é acentuada? Se fosse apenas curva para a esquerda, seria esta plaquinha aqui. Esta aqui é apenas curva em S à esquerda. Essa aqui é onde existe a curvatura bem maior, é curva acentuada em S. Sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão. O que é previsão? Previsão é prever, prevenir, antecipar. Só que ele quer que você marque a alternativa incorreta. O que não é previsão? E neste caso, em verde, lembrando que essas são as questões oficiais do Detran, aquelas questões que os meus alunos erraram, e aí eu montei para vocês e trouxe para vocês aprenderem, conhecerem a configuração das questões. Portanto, que vocês têm só a resposta que o meu aluno errou em vermelho e a resposta que ele deveria ter marcado, que seria a correta, em verde. Neste caso, sobre previsão, é errado, incorreto, errado falar que o condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Precisa sim. Se tiver chovendo, tiver neblina, garoa, cerração, a pista vai estar escorregadia, o condutor terá que reduzir a velocidade, redobrar a atenção e utilizar a luz baixa ou a luz de posição. Podemos dizer que hemorragia externa ocorre quando o indivíduo está perdendo sangue devido. Externo, pessoal, é o que está para fora, certo? Então, a hemorragia externa, ela acontece para fora. Tem a presença de sangue. Neste caso, há um rompimento de veia ou artéria e o sangue, ele é visível, tá? Se o sangue é visível, ele está saindo para fora. Ele está para o lado externo. Externo e lado de fora é a mesma coisa. Tem sangue visível
é hemorragia externa. Não tem sangue visível em algum órgão interno, aí seria hemorragia interna. Lembrando que quando você for, se for o caso, atender qualquer vítima de hemorragia, é importantíssimo você tentar estancar a hemorragia, porque a pessoa ela pode entrar em óbito de 3 a 5 minutos, e é fundamental você não entrar em contato com o sangue da vítima, para evitar de contrair doenças infecto-contagiosas. Você vai improvisar com uma sacolinha plástica, caso você tenha uma luva descartável, melhor ainda, mas caso não tiver, uma sacolinha plástica, alguma coisa para tentar evitar entrar em contato com o sangue ou com os fluidos corporais da vítima. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Lembrando ainda, tudo que tem roda, roda na rua. Então, vai rodar na rua, junto com os carros, no mesmo sentido, sempre pelo bordo, sempre com preferência. E lembrando ainda que você, ao passar por um ciclista, irá reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e manter a distância medida em metros de 1,5 metros. A formação adequada da mistura ar-combustível que vai ser admitida no interior dos cilindros é função do sistema D. O ar e o combustível é o alimento que teu carro precisa para funcionar. Se é alimento, vem de alimentação. Então, é o sistema de alimentação que vai fazer a mistura correta, mistura adequada do ar mais o combustível para ele poder funcionar. Se ele perguntar quais são os sistemas de alimentação, lembrem-se, carburador e injeção eletrônica. Carburador nos veículos mais antigos, que é substituída pela injeção eletrônica nos veículos mais novos. Um condutor de veículo oficial transportando autoridades deve saber que esse tipo de veículo deve circular obedecendo às regras de trânsito, por mais que seja um veículo oficial, por mais que esteja transportando uma autoridade, uma pessoa de extrema importância, essa pessoa não está correndo nenhum risco de morte, não existe risco à vida dessa pessoa. Se não tem risco à vida, se não tem risco de morte, vai obedecer todas as demais regras de trânsito. Os únicos veículos que terão prioridade de passagem, de estacionamento, de circulação no geral, são aqueles veículos que dispõem de luzes ou sirenes intermitentes. Por exemplo, ambulância, corpo de bombeiros, fiscalização de trânsito, ainda os veículos que se deslocam sobre trilhos e os precedidos de batedores. Mas os que vão ter livre passagem, livre circulação e estacionamento são os veículos de urgência e emergência. Por exemplo, o SAMU, o Corpo de Bombeira e os veículos de fiscalização de trânsito. Os demais, veículos oficiais, veículos especiais, esses outros veículos, eles irão obedecer todas as demais regras de trânsito, sim. Falta de buzina, pneus lisos e ofuscamento, respectivamente, são condições adversas de. Imaginem que falta de buzina e pneus pertence para quem? Pertence para o veículo. Então, respectivamente, quer dizer que primeiro tem que vir o veículo, certo? Agora, o que é o ofuscamento? Ofuscamento, ou mesmo a penumbra, são condições adversas de luz,
ou de iluminação. Ofuscamento é o excesso de luz, enquanto a penumbra, perdão, é a falta de luz, a falta de iluminação. Logo, resposta correta, veículo e luz. Falta de buzina e pneus lisos, né, ou carecas, é do veículo, bem como falta de retrovisores, entre outros, e ofuscamento ou mesmo penumbra, condição adversa de luz ou de iluminação. As condições adversas do motorista são, lembrando que condições adversas são todos os fatores ou combinação de fatores. Lembrando ainda, se perguntar quais são as condições adversas, que elas serão 8. Se perguntar quais são, conta qual alternativa tem 8 itens e pode marcar porque vai ser a resposta correta. Bom, falando do motorista, aí você tem que pensar assim, o que o motorista sente fisicamente ou emocionalmente? Motorista sente chuva? Não, ele pode se molhar pela chuva, mas ele não sente chuva. Ele sente o vento? Ele pode sentir frio ou calor, mas ele não vai sentir, não vai ter um sentimento dele de vento, certo? Então, o que o motorista sente fisicamente ou emocionalmente são sentimentos. Nesse caso, em verde, que seria a letra B, estado alcoólico, sentir sono, ter problemas de visão ou de audição. Lembrando que é o que o motorista sente fisicamente ou emocionalmente. Estado alcoólico, sono, audição, visão, entre outros. Numa via arterial regulamentada com a velocidade máxima de 60 km por hora, um veículo trafega a 80. O condutor desse veículo comete infração de trânsito passível de. Aqui, com relação ao excesso de velocidade, poderia tanto ser multa quanto ser suspensão da habilitação, caso ele estivesse trafegando a mais de 50% do limite estabelecido para a via, tá? Então, assim, até 20%, então até 20% é uma infração média com 4 pontos. Entre 20 e 50 é uma infração grave com 5 pontos. Agora, a mais de 50% é uma infração gravíssima com 7 pontos e a suspensão direta da habilitação. Mas como é que eu vou saber essa porcentagem? É muito simples. Eu vou pegar a velocidade máxima, 60. Então, eu vou lá, 60. Como é 50, metade, eu vou somar metade de 60. Qual que é a metade de 60? É 30. 60 mais 30 é igual a 90. Quer dizer que, se ele estivesse até 90 km por hora, ainda assim seria uma infração grave, 5 pontos e multa. Se ele estivesse trafegando a 91 km por hora, aí seria infração gravíssima e a suspensão direta da habilitação, além de 7 pontos na CNH. Como ele estava a 80, então é considerado apenas uma infração e aí será a multa. Se ele estivesse a mais de 50% ou estivesse de 91 a mais, aí seria infração gravíssima, 7 pontos e a suspensão direta da habilitação, mesmo que ele não tivesse nenhuma outra infração, nenhuma outra pontuação anterior. Um veículo trafega 55 km por hora numa via local da área urbana regulamentada com a velocidade máxima de 30 km por hora. O condutor deste veículo, pessoal, mesma coisa. Então, ó, se a velocidade máxima é 30, então vou fazer a conta. 30, qual que é a metade de 30? 15. 30 mais 15, 45. Quer dizer que até 45 seria uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação. A partir de 46,
seria uma infração gravíssima, com 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. Só que, gente, ele estava muito mais de 46. Ele estava 55. Então, se ele estava 46 ou mais, no caso 55, ele comete infração de trânsito, passível de multa, a suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. Por quê? Transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via é uma infração de trânsito, passível de multa, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. Mais um super vídeo finalizado com sucesso. Gratidão pela sua companhia, gratidão a você que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, você gostou, não sai desse vídeo, não sai desse canal sem se inscrever, ativar o sininho, deixar teu joinha, teu like, teu comentário, comentar aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade. E claro que de coração continuo desejando a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas e principalmente muita proteção para você e para sua família. E não esquece, se ninguém acredita em você, eu acredito no seu potencial, na sua capacidade. E eu tenho certeza que com dedicação e esforço você vai conseguir obter a tão sonhada aprovação. E claro, conta comigo. Aquele abraço carinhoso.